Quero desde já dar os bons dias e um feliz sábado a todos os irmãos e a todas as visitas que se encontram aqui. Como costumo dizer sempre, é uma honra e um prazer poder dirigir a palavra do Senhor, sobretudo agora numa altura em que eu não tenho a oportunidade de dirigir uma igreja e de estar constantemente a pregar. Então, sempre que tenho esta oportunidade, é uma bênção. Esta manhã eu gostaria de começar esta mensagem partilhando uma experiência que os nossos pioneiros tiveram no início da Igreja Adventista, nos Estados Unidos, está bem? Gostava primeiro de vos ler um texto de Ellen White no livro Testemunhos, volume 8, na página 97. Ela diz assim: Em visões da noite, vi um anjo de pé com uma espada de fogo estendida sobre Battle Creek. Então ela teve esta visão em 1902. Okay? Ela teve esta visão em 1902 e ela vê realmente um anjo com uma espada e este anjo estava quase como dando uma sentença a Battle Creek. Penso que muitos de nós sabemos, Battle Creek foi o lugar ou a cidade onde se desenvolveu o Adventismo nos Estados Unidos da América. Okay? Foi ali onde nasceu a Igreja Adventista, ou onde se desenvolveu bastante a Igreja Adventista. De tal maneira que, a determinada altura, começaram a afluir àquela cidade, para ir viver para a cidade, muitos adventistas que vinham de outros lugares da América. Então aquela cidade começou a ficar cheia de adventistas. Em 1878, houve necessidade de construir um templo, uma igreja muito grande que albergasse os adventistas que ao sábado vinham louvar a Deus. E então diz que neste ano, em 1878, fez-se um peditório aos membros para se construir este auditório, esta igreja. E combinou-se que as ofertas seriam dadas em moedas de 10 cêntimos. Claro que os 10 cêntimos na altura não são os 10 cêntimos de hoje, não é? 10 cêntimos era com certeza muito mais valioso, mas a verdade é que foram ofertas de 10 cêntimos que foram dadas e no prazo de um ano eles recolheram o suficiente para construir então esse templo. Ele ficou conhecido precisamente como o Tabernáculo de Dime. Dime tem a ver com o nome que eram dados às moedas de 10 cêntimos. Então construíram este tabernáculo que tinha a capacidade para 3.400 pessoas. Okay? Muita gente. Perante esta situação, Ellen White ela vai escrever algumas coisas. E ela escreve algo que ficou registado nos Testemunhos para a Igreja, também no volume 8, na página 216. Ela diz assim: Não é plano de Deus que o nosso povo se encontre em Battle Creek. Jesus ordenou: Ide à minha vinha, saí dos lugares onde não sois necessários, plantar a bandeira da verdade em cidades e vilas onde a mensagem não foi ouvida. Então, a mensagem de Ellen White à igreja era: não fiquemos concentrados em Battle Creek, avancemos, vamos para outras cidades. O povo estava muito contente ali, todos juntos, não é? Era muita gente, muitos adventistas. A um quarteirão de distância deste tabernáculo de Dime, havia prédios e um deles era da Review and Herald, okay? Um prédio novo, com uma tipografia, não é? Era a casa publicadora, com uma tipografia de última geração, naquela altura. Era das mais avançadas e era a melhor no estado de Michigan. Okay? Então, nós tínhamos a melhor publicadora que havia naquele lugar.
Ali também, nessa publicadora, funcionavam os escritórios da Conferência Geral. Ou seja, era ali que os administradores da Igreja dirigiam a obra da Igreja. Okay? A uma distância de 2 km da Review and Herald, havia também ali em Battle Creek o colégio com dormitórios e também havia uma fábrica de produtos alimentares. Então, havia ali já muita coisa a nível da igreja. Além disso, também havia um orfanato e um lar de idosos. Havia muitos edifícios que tinham sido construídos ali em Battle Creek dos adventistas e também para os adventistas. Havia também ali, muito perto, um hospital chamado Sanatório, não é? Que tinha, por exemplo, 1000 obreiros ali a funcionar. Não é? Este hospital, com todas as suas valências, tinha cerca de 1000 pessoas ali. Então imaginem, não é? Sendo a sua grande maioria adventistas a trabalhar ali, aquela cidade estava repleta de adventistas. Este hospital era comandado pelo Dr. Kellogg, não é? O famoso inventor dos cereais Kellogg. Não é? Nós hoje temos os cereais Kellogg, foram inventados por ele e pelo seu irmão. Este homem, ele dirigia esta instituição, numa primeira fase orientado pelas orientações que a Igreja dava, depois tornou-se independente, não é? Criando ali uma administração autossuficiente da Igreja. Ellen White, vendo tudo isto, ela vai dizer ainda, e isto está nos Fundamentos da Educação Cristã, na página 224, ela vai dizer assim: que cometereis um erro em acrescentar edifício a edifício, pois estão sendo concentrados em Battle Creek demasiadas responsabilidades para um só lugar. Se tais responsabilidades fossem divididas e aplicadas em outras localidades, seria muitíssimo melhor do que amontoar tanta coisa em Battle Creek. Então, mais uma vez, ela faz um apelo a que a Igreja e os seus dirigentes possam direcionar os edifícios para outras cidades, não ficar tudo concentrado em Battle Creek. Diz-nos também que estas instituições, elas estavam obcecadas pela fama que tinham. Por exemplo, no caso da casa publicadora, a Review and Herald, ela fez um acordo com o Estado, não é? Fez um acordo porque era uma boa casa publicadora, então o Estado acordou com eles um valor e eles imprimiam algumas coisas que o Estado queria. E desde então, muitas das publicações começaram a ser questionáveis. Eram publicações que nada tinham a ver com a fé e com o cristianismo, não é? E chegaram ao ponto, queridos irmãos, de dentro da casa publicadora adventista fazerem propaganda a bebidas alcoólicas. Já viram? Uma associação com entidades mundanas, não é? Neste caso o Estado, leva a abdicarmos dos nossos princípios e a cedermos a publicar coisas que são contra os nossos princípios. Será que algo parecido não acontece hoje também? Eu penso que sim. Eu penso que às vezes nós temos um desejo enorme de nos associarmos com instituições, não é? Nós temos as nossas instituições, vamos nos associar com a instituição tal ou Y e vamos fazer uma parceria. E depois acabamos por ser obrigados a fazer coisas que vão contra os nossos princípios. Muitas vezes nós abdicamos dos nossos princípios, calamos-nos porque fizemos a associação com os outros. Isto era muito danoso para a Igreja naquela altura, como é danoso para a Igreja nos nossos dias, queridos irmãos.
Mas isto acontece. Isto acontece. É uma realidade. Se nós pensarmos bem, existe algumas situações hoje. Diz-nos então que, no caso do sanatório, sobre esta administração carismática do Dr. Kellogg, em que ele se afasta da liderança da igreja para ele ser o administrador, ele começa a ter ideias também muito pessoais sobre Deus, não é? E ele chega ao ponto, de começar a ter ideias que nós conhecemos como panteístas, ou seja, Deus estava em todo o lugar, em todas as coisas, não é? Então, ele afastou-se também dos princípios da igreja e administrava o hospital de uma forma completamente autónoma da igreja. E isto desagradava aos administradores, mas ele tinha realmente um carisma muito grande. Haviam pessoas que vinham a este sanatório, pessoas ilustres. Por exemplo, pessoas que eu me lembro de ter ouvido falar que foram lá, o Henry Ford, não é? Aquele que inventou o carro. Também de Inglaterra, penso que algumas pessoas da nobreza foram a este sanatório para se curar. Então, havia uma reputação muito grande. Vejam, o Dr. Kellogg, ele era um gênio a nível mental. Ele tinha capacidades que poucos seres humanos têm. E depois estas capacidades eram em todas as áreas, era na música. Ele inventou instrumentos de medicina. Por exemplo, ele foi conhecido como aquela pessoa que, quando cozia um doente que tinha sido aberto, ele fazia uma sutura, ele cozia de tal maneira que depois não se notava onde é que tinha sido saturado. Já viram? Ele tinha uma capacidade tremenda. Um homem cheio de capacidades que Deus podia ter utilizado de uma forma extraordinária, mas que, infelizmente, ele desviou-se, não é? Ele desviou-se e a verdade é que esta instituição também se tornou algo completamente diferente daquilo que Deus tinha planeado. Estas duas instituições acabaram por arder. Incrivelmente, elas arderam. E com 8 meses de diferença uma da outra. Em 1902, primeiramente a Casa Publicadora, ela arde de uma forma inexplicável. Lá dentro estava placas para serem impressas do livro do Dr. Kellogg, e este livro era um livro que, deixem-me ver aqui, The Living Temple, ou seja, era um livro que falava sobre estas ideias panteístas, além de outras coisas que a Casa Publicadora tinha lá dentro e que não eram condignas com a mensagem que nós tínhamos. Então, o que aconteceu foi que este edifício ardeu completamente. 10 meses depois, em dezembro, isto aconteceu em fevereiro, a Casa Publicadora, e em dezembro foi o sanatório. Ardeu também completamente. Diz que, no relato dos bombeiros, diz que quanto mais água punham, eles diziam que a água parecia gasolina, mais ardia. Foi impossível, diziam eles, conseguir parar aquele fogo. Então, estes dois edifícios acabaram por realmente cair, não é? Depois destes dois episódios, a administração da Igreja a nível mundial decidiu retirar por exemplo, a Casa Publicadora de Battle Creek e a própria Conferência Geral e passarem-na para Washington. Okay? Então, isto serviu para quê? Serviu para eles compreenderem que realmente estavam a fazer coisas erradas e decidiram, vejam, os administradores da Casa Publicadora decidiram não mais fazer associações com entidades, sejam elas estatais ou outras. Então decidiram que
tudo aquilo que se imprimisse ali serviria para o avanço da obra de Deus. Okay? Dr. Keller seguiu o seu caminho, fez um novo sanatório, mas já independente da igreja. Okay? E a partir daquele momento, com as indicações de Ellen White, eles começaram então a tentar colocar a obra adventista noutros lugares e não concentrados em Battle Creek. Eu lembro-me, quando cheguei a Salvaterra de Magos, eu não sei se vocês conhecem, mas Salvaterra de Magos nós temos lá um lar adventista. Eu trabalhei lá durante 8 anos. E há, 40, 50 anos atrás, esta rua começou-se a encher, ao lado do lar, começou-se a encher de adventistas. Havia adventistas naquele lugar, mas o tempo fez com que esses adventistas começassem a entrar em conflito uns com os outros. E quando eu cheguei lá, já muitos anos depois, uma boa parte deles da rua não se falavam uns com os outros. E hoje ainda continua assim, não é? E eu lembro-me de ter ido à casa de um irmão que me dizia assim: olha, pastor, isto aqui é como o estrume. Quando está tudo junto cheira muito mal. Mas quando é espalhado faz bem. E realmente quando nós crentes queremos estar todos juntos, não é? Queremos fazer uma comunidade, não é desígnio de Deus que isso aconteça. Deus quer que a gente se espalhe para realmente abençoar outros, não é? Porque acaba por ser uma maldição para nós, ok? Queridos irmãos, em 2 de Crónicas 20:20 há um texto que eu gosto muito, é o rei Josafá que o diz. E Josafá diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Ninguém ouvia Ellen White, não é? Mas os profetas de Deus estão lá para trazer mensagens de advertência. Queridos irmãos, muitas vezes nós acabamos por ter uma obediência aos profetas, mas é uma obediência seletiva. O que é isto, uma obediência seletiva? O que me interessa eu aceito do profeta, o que não me interessa não aceito do profeta. Sabem que no tempo de Jesus nós encontramos Jesus a criticar os fariseus precisamente por isto. Reparem, em Mateus 23, 29 e 30, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Queridos irmãos, aqueles líderes religiosos do tempo de Jesus disseram: nós não faríamos igual aos nossos pais. Nós que agora adornamos os sepulcros dos profetas, nós não nos iríamos unir aos nossos pais naquilo que eles fizeram, no sangue que eles verteram dos profetas. Mas o que é que estava a acontecer com estes homens com Jesus? Estavam precisamente a rejeitar o grande profeta que apareceu, não é? Jesus Cristo. Queridos irmãos, é importante nós estarmos atentos àquilo que a palavra de Deus nos diz. Ainda hoje a Escola Sabatina focou isso, a importância da palavra de Deus, a importância de ouvirmos as indicações de Deus. A palavra dos profetas é importante. Sejam eles os canónicos, ou seja, bíblicos, sejam aqueles que não são canónicos, como o caso de Ellen White. Se ela nos trouxe algumas mensagens, é para nosso bem e não nosso mal. Queridos irmãos, eu gostava que abríssemos a Bíblia no livro de Números. Eu gostava de ver um episódio. O que aconteceu com Battle Creek foi uma maldição que caiu sobre eles por culpa própria. Okay? E eu gostava que nós víssemos até que ponto é que nós podemos trazer maldições sobre nós próprios. Vamos ver. Números capítulo 22. Vamos ler os primeiros 3 versículos, depois o 5 e o 6. Diz assim: tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo,
porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Versículo 5. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então, nós temos aqui um episódio que é talvez conhecido da grande maioria de nós. Vamos refletir um bocadinho sobre ele. Fala-nos então aqui de um rei, Balaque, o rei dos Moabitas. Sabem, os Moabitas eram um parente afastado do povo de Israel. Lembramos-nos todos de Ló, não é? O sobrinho de Abraão. Ele, com as suas filhas, teve 2 povos. Um deles foi os Moabitas. Os Amonitas foi outro e os Moabitas é o que nós estamos aqui a falar. Diz que este rei, Balaque, o rei dos Moabitas, teve medo de ter ali ao seu lado, o povo de Israel. Não é? O povo de Israel tinha saído do Egito, agora ele percorria aquelas terras para ser orientado e dirigido por Deus, e os povos que ali estavam tornavam-se povos opressores, povos que tentavam dificultar a vida do povo de Israel. E nós temos alguns exemplos. Por exemplo, nós temos o exemplo dos Edomitas. Edom eram também um parente próximo do povo de Israel. Quem se lembra, por exemplo, de Esaú, irmão de Jacó, sabe que os Edomitas vêm de Esaú. Então, este povo, os Edomitas, depois de terem recebido uma comitiva de Israel para poderem passar pelo seu território, eles foram pedir aos Edomitas para passar pelo seu território sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, passavam pacificamente, só precisavam passar a direito. Este povo não o permitiu e foram para derrotá-los. Só que os israelitas estavam com Deus e Deus lutava as suas lutas, não é? E diz que então os edomitas acabaram por perder. Assim como os edomitas, também apareceu um outro povo, o rei de Seom. Nós encontramos isso em Números 21 a 30. O rei de Seom também impediu que o povo de Israel passasse, foi contra ele e também perdeu na batalha, não é? Então, o povo de Israel não queria entrar em batalhas, mas como os outros povos acabavam por criar essa situação, o povo de Israel via-se envolvido nessas batalhas, mas com a ajuda do Senhor acabava sempre por vencer, não é? Então, a fama do povo de Israel era grande. Eles tinham um Deus que lutava com eles. E Balaque agora queria destruir este povo e não sabia como. E lembrou-se que uma forma de poder destruí-lo era amaldiçoando. Então ele vai buscar um profeta que era conceituado, Balaão, não é? Era um profeta que era conceituado naquela altura. Sabem, Ellen White, quando nos fala de Balaão, ela diz que Balaão, durante algum tempo, foi um profeta de Deus, mas que depois acabou por apostatar, não é? Se desviar e deixar de ser esse profeta de Deus. A verdade é que este rei manda chamar então Balaão. E diz-nos assim, podemos ler, Números 22, agora versículo 7, diz assim: Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Medianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. O que estava a passar era o seguinte: estes homens, este rei enviou homens conceituados para chegarem a Balaão com preço, não é? Com dinheiro, com ouro, prata e outras coisas, e dizer: olha, nós temos isto tudo para te dar,
desde que venhas conosco, e amaldiçoos o povo de Israel. E é nesta altura que Balaão vai consultar Deus sobre isto. E Deus vai lhe dizer assim, olha, tu não vais com eles. E aqueles homens foram tristes, não é? Porque Balaão não os seguiu. Eles foram e chegaram ao rei e disseram, olha, Balaão não quis ir porque o Deus disse para ele não ir. E então o que é que Balaque fez? Diz que ele mandou pessoas ainda mais nobres do que as primeiras. Pessoas que eram ainda mais conceituadas para ir convencer Balaão. E Balaão, então eles chegaram a Balaão com o pedido do rei e Balaão disse a estes homens, bem, fiquem aí que eu vou ver o que é que Deus me diz. E nós lemos assim no versículo 20 agora, Números 22, 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão à noite e disse-lhe, se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te e vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. Então, Deus agora permitia que Balaão fosse, mas aqueles homens tinham que vir chamá-lo. E o que aconteceu foi que de manhã aqueles homens não vieram chamar. Balaão levantou-se mais cedo do que todos e olhou o seu animal e aí vamos nós. E nós sabemos a história. No caminho, a mula que ele estava sentado viu o anjo do Senhor por 3 vezes. E por 3 vezes a mula desviou-se. Ela acabou, numa delas, até por magoar Balaão, não é? E ele batia nesta mula porque ela não estava a ser obediente. Ela estava a ser obediente, mas não era a Balaão, não é? Ela via o anjo e não ia enfrentar o anjo. Ao ponto que esta mula, na 3ª vez que vê o anjo, ela desce, não é? Senta-se e Balaão mais uma vez esmurra a mula e é agora ali uma conversa entre a mula e Balaão, não é? Parece estranho, mas Deus permitiu que esta mula falasse, não é? Então eu sirvo-te há tantos anos, achas que eu faço isto porque quero? E a verdade é que depois os olhos de Balaão foram abertos e ali estava o anjo do Senhor com o intuito de matar Balaão, não é? E a verdade é que foi dito a Balaão que ele dissesse só aquilo que o Senhor iria lhe colocar na boca, não é? E quando Balaão chega para amaldiçoar, nós lemos assim em Números 23, 8. Esta devia ser a primeira maldição, mas Balaão diz assim, como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? É interessante, não é? Então, Balaão tinha sido pago, ou ia ser pago, para amaldiçoar um povo, que era um povo de Deus, mas ele não podia amaldiçoar um povo que tinha sido abençoado. Queridos irmãos, Deus tinha já dado indicações quanto à condição do povo ser amaldiçoado. Nós sabemos que se o povo se afastasse dos mandamentos de Deus, o povo iria ser amaldiçoado. Se o povo se mantesse unido aos mandamentos de Deus, não é? E a tudo aquilo que Deus ordenasse, então o povo iria ser abençoado. Era assim que Deus tinha dito. Não é? E nós, mais à frente, Moisés vai escrever isso em Deuteronômio 11, 26 a 28. Não é? Deus diz ali, vede hoje, ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedeceres aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. Mas a maldição, se não obedeceres aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, desviando-se do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que nunca conheceste. Então, Deus tinha posto realmente a bênção e a maldição diante do povo de Israel. Enquanto eles fossem obedientes, o que é que eles tinham? Tinham a bênção de Deus, não é? Então, há uma lição, há várias lições a aprender aqui disto. Ninguém nos poderá fazer mal se nós realmente estivermos ao lado do nosso Deus, queridos irmãos. Há muitas pessoas que podem querer o nosso mal.
e se calhar vocês conhecem algumas, não é? Pessoas que quiseram ou querem o vosso mal. Pessoas que tentam fazer tudo para vos prejudicarem. Queridos irmãos, quando nós estamos ao lado de Deus, mesmo que as pessoas tendem ou tentem fazer esse mal, Deus protege-nos. Infelizmente, às vezes nós somos alvo de algum mal porque não somos completamente fiéis a Deus. Então, é importante nós fazermos uma análise da nossa condição. Em que condição é que eu me encontro hoje? Será que eu hoje estou a viver de acordo com aquilo que Deus me pede? A minha vida está a ser uma bênção ou uma maldição? O que me está a acontecer é porquê? É porque eu me afastei do Senhor ou porque eu me mantenho fiel a Ele? Queridos irmãos, na segunda tentativa que Balaão faz para amaldiçoar, ele volta a abençoar aquele povo. Nós lemos isso em Números 23, 23. Diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação. Às vezes surgem pessoas que falam comigo e dizem: pastor, eu conheço uma pessoa que me fez bruxaria, não é? Que me fez um trabalho, não é? Dizem um trabalho. Queridos irmãos, eu costumo dizer a essas pessoas: ó irmão ou irmão, não tenha medo, não tenha receio, porque se estiver do lado de Deus, Deus vai... Isso não vai ter efeito. Deus vai protegê-la, vai protegê-lo, não é? Muitas pessoas pensam, ainda há um tempo atrás um ouvinte ligou para lá dizendo: a minha cunhada ou a minha ex-cunhada levou-me aqui coisas e eu sei que ela fez bruxaria e a minha vida tem sido uma miséria, não é? Ela queixava-se. Eu tentei-lhe explicar que a nossa vida não é uma miséria porque os outros nos fazem encantamentos. A nossa vida pode ser miserável porque nós não vivemos de acordo com aquilo que Deus quer. Porque se vivermos, não temos que nos queixar, porque vamos ver as bênçãos recair sobre nós, queridos irmãos. A verdade é que Balaão pela segunda vez não conseguiu, não é? E finalmente Balaão tenta uma terceira vez. Nós encontramos isso no capítulo 24, versículo 9. Ele vai ter que dizer: benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Isto faz-me lembrar aquela promessa que Deus fez a Abraão, não é? Lembram-se em Gênesis 12, 3, quando diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos irmãos, na realidade, todos aqueles que nos desejam mal irão receber mal. Todos aqueles que nos desejam bem irão receber bem. É isso que Deus promete aos seus filhos. Não vamos ser amaldiçoados porque estamos ao lado do Senhor. Não. Ninguém nos pode fazer mal porque estamos do lado certo. Agora, se nós não estivermos do lado certo, então podemos correr algum risco, não é? Então temos que fazer a boa escolha. Então, depois deste espetáculo, não é, em que Balaão foi esperando conseguir algum dinheiro, mas infelizmente para ele, dizendo bem em vez de mal, não é? Diz-nos então assim em Números 24, 11: agora, pois, vai-te embora para a tua casa, diz o rei a Balaão, não é? Eu dissera que te cumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. O Senhor aqui era culpado de Balaão não ser rico, não é? Às vezes há pessoas que vão à igreja porque os pregadores dizem que se elas forem fiéis a Deus, Deus vai acumulá-las de muitos bens, muitas bênçãos. Aqui parece que era Deus que estava a impedir que Balaão fosse rico, não é? Queridos irmãos, Balaão realmente ele queria dinheiro, mas ele não podia fazer uma coisa contrária àquela que Deus lhe tinha dito para fazer. A sua boca, em vez de dizer maldições, falava bênçãos para aquele povo. E porquê? Porque aquele povo, naquela altura, estava
em harmonia com Deus. Às vezes não é comum vermos o povo de Israel em bem com Deus, mas não havia maldição. Porquê? Porque este povo estava bem com Deus. Nesta altura ele estava bem com Deus. Só que Balaão não ficou contente com esta situação. Então ia-se embora de mãos vazias. Vejam o que nos é dito a seguir. Nós encontramos esse texto em Números 31:16. E diz assim o texto: Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve uma praga entre a congregação do Senhor. Então, Balaão parece que deu aqui uma sugestão ao rei, não é? E nós, no livro do Apocalipse, nós encontramos a sugestão. Vejam, o livro do Apocalipse complementa. Em Apocalipse 2:14 é-nos dito o que aconteceu. Diz assim: Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, qual foi o estratagema de Balaão? Se o povo estava fiel a Deus, era retirá-lo dessa fidelidade. Era afastar o povo de Deus. Então, Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas vai dizer ao rei: Olha, rei, tu podes fazer uma coisa. Arranja aí umas mulheres, elas vão seduzir os homens de Israel. E foi isso que aconteceu. Houve ali um festim em Peor, não é? Em que os filhos de Israel envolveram-se com estas mulheres moabitas e diz que caiu uma praga de Deus sobre aquele povo. O número dos que morreram foram milhares, penso que foram 24 mil homens que morreram. Estão a ver como é que a maldição veio? A maldição veio porque este povo se começou a afastar dos mandamentos de Deus, não é? Queridos irmãos, esta foi a estratégia do inimigo e esta estratégia continua a dar resultado até aos nossos dias. Como é que nós podemos... como é que a maldição pode cair sobre nós? É alguém nos amaldiçoando? Não, pois não. Como é que a maldição pode cair em cima de nós? Quando nós próprios fazemos más escolhas e trazemos sobre nós a maldição. É isto que estas histórias nos mostram, não é? Queridos irmãos, este povo era um povo abençoado, mas a partir do momento em que este povo provocou a Deus, fazendo o que era errado, diz que este povo começou não só a se envolver com estas mulheres, mas a adorar os seus deuses também. Então, esta maldição caiu sobre aquele povo. É importante nós hoje refletirmos até que ponto na nossa vida nós não estamos a trazer maldição sobre nós. O Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos fazer prósperos. E aqui o prósperos não tem a ver a nível financeiro, queridos irmãos. Nós sabemos que Cristo nem tinha onde reclinar a cabeça. Cristo não era propriamente alguém abastado financeiramente. Então, não é esta prosperidade. A prosperidade é a nível espiritual, é a paz que nós vivemos, a certeza de que nós estamos a fazer aquilo que é certo, a certeza de que nós estamos do lado de Deus, que não estamos a prevaricar, que não estamos entre o muro, não é? Fazer uma coisa uma vez, outra coisa outra. Não, nós estamos a fazer aquilo que é certo. Queridos irmãos, é bom nós analisarmos a nossa vida. É bom nós dizermos assim: hoje estou a viver isto porquê? Porque estou a ser fiel a Deus? Então, se eu estou a viver uma coisa difícil porque estou a ser fiel a Deus, é confiar, continuar a confiar, porque o Senhor vai nos fazer ultrapassar essa situação. Mas pior será se eu hoje estou a viver algo difícil na minha vida porque eu também estou longe de Deus.
Estou a fazer algo que desagrada a Deus? Será que é isso que se está a passar na nossa vida? Queridos irmãos, lembrem-se de uma coisa, e eu coloquei aqui como última frase. Lembrem-se que ninguém nos pode amaldiçoar a não sermos nós próprios. Nós podemos ser aqueles que trazem a maldição sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nós próprios. Que isto não aconteça. Que haja a cada dia o desejo de pormos a nossa vida em conformidade com Deus. Está bem? Que assim seja. Amém.